Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês que história é essa de que o Shailon voltou, a ser uma alternativa para o Cruzeiro no meio de campo. Será que faz sentido? Até porque era um jogador que vinha sendo especulado desde o ano passado, quando o Cruzeiro ainda estava brigando na parte de baixo da tabela e o Shailon estava na Série B. Como que tem sido o desempenho dele nesse ano na Série A pelo Atlético Goianiense? Além disso, quero falar também sobre outro jogador lá do futebol mexicano, que se for para o Cruzeiro trazer um meia reserva, até para substituir, por exemplo, o Matheus Vital, que não vai estar disponível daqui para o final do ano, teria uma alternativa interessante desse jogador. Mas assim, sinceramente, eu não vejo a necessidade hoje de chegar mais um meia de criação, tá? Se chegar, tudo bem, é mais uma opção aí para o técnico Seabra. Mas agora, para ficar, por exemplo, com vários jogadores no elenco, jogando com pouca frequência, aí eu já não sei até que ponto seria uma boa. Enfim, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta com sua ajuda para chegarmos a essa meta aqui no YouTube, que é nosso objetivo de 44 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, já sabe, conta aí com a ajuda de cada um de vocês. Então, bora aqui dar sequência no conteúdo. Bom, quero começar falando justamente sobre esse espaço que ficou disponível desde a lesão do Matheus Vital, que vinha jogando com uma frequência interessante até essa sua lesão, Aquele gol dele contra o Fortaleza, na final também contra o Atlético Mineiro, ele vinha até ganhando a confiança dos torcedores antes dessa lesão, realmente vinha jogando bem. 13 jogos, 2 gols marcados, e aí teve essa lesão que não sabemos ao certo quando que ele vai voltar. A tendência é que seja uma recuperação longa também, assim como no caso do Dineno, pode ser que eles voltem, por exemplo, na reta final realmente dessa atual temporada. E assim, com os reforços que o Cruzeiro trouxe, não dá para negar que teria opções para fazer também esse setor de um meia de criação. Vamos colocar um esquema com 2 volantes e tendo o Matheus Pereira como esse meia de referência. Beleza, saiu o Matheus Pereira, quem entra? Bom, o Cruzeiro antes era só o Matheus Vital, e olha lá, hoje, com as novas contratações do Cruzeiro, eu diria que dá para improvisar ali, por exemplo, nesse setor de meia de criação, o Lautaro Dias. Eu acho que é o atleta que tem uma característica mais parecida. É claro que ele pode jogar muito mais pelo lado esquerdo, como um ponta esquerda e também um segundo atacante, tudo bem? Mas eu diria que é um jogador hoje que tem mais essas características e não seria um problema ele atuar nessa função. Dependendo também, pode colocar um esquema com 2 volantes, vamos colocar o Lucas Romero e o Wallace e deixar o Matheus Henrique como um meia de criação, um meia ofensivo. Eu até diria que o Matheus Henrique, mesmo sendo um segundo volante, ele ataca melhor e define melhor jogadas do que o próprio Matheus Vital, que era um meia de criação. Então, no atual elenco do Cruzeiro, eu já vejo que tem boas alternativas para atuar nesse setor. Fora ainda outros jogadores que eu não sei se já foi testado ou não, às vezes nos treinamentos, que poderiam fazer um papel de meia ou segundo atacante, ou por exemplo o Caio Jorge, por exemplo, se tiver alguma possibilidade, o Arthur Gomes ou o Barreal, não sei se eles podem fazer esse papel de meia também, mas eu vou considerar só esses dois aqui, o Lautaro Dias e o Matheus Pereira, para ser essa alternativa antes do Matheus Vital. E aí tudo bem, eu entenderia que poderia ter uma carência. Então quero falar aqui com vocês que história é essa, no caso do Shailon, e se faria sentido ou não pensar ele agora, para o próximo dia 10 de julho, quando reabre a janela. Bom, eu vou deixar aqui essa notícia, no caso envolvendo o Shailon, que não é de hoje, que tem essa especulação, mas o portal aqui, o Raposa Mil Grau, deixou essa notícia de que o Cruzeiro vai atrás do jogador para tentar um pré-acordo, no caso, para a próxima temporada, até porque o Shailon, pelo que eu vi aqui, já teve essa possibilidade de vir para o Cruzeiro no ano passado, nesse mesmo cenário, tinha contrato só até o final do ano com o Atlético, até o final, 2023, e teve a renovação justamente de olho na Série A. A grande questão aqui é o seguinte: poderia assinar um pré-contrato e não no fim desse vínculo, como foi, por exemplo, a consulta no ano passado, e sim um acordo para o ano que vem, já fazer uma proposta financeira e tudo mais para ter o jogador. Porque para esse ano, apesar de que eu, igual falei para vocês, não vejo uma carência muito grande, eu entenderia se chegasse, porque volante mesmo eu pensava que o Cruzeiro estava bem, chegando só o Matheus Henrique, chegou o Wallace, então não dá para duvidar muito aqui do Cruzeiro do Alexandre Matos e do Pedro Lourenço, mas ele já completou 11 jogos pelo Campeonato Brasileiro no Atlético Goianiense, e certamente o Atlético não precisa de vender o jogador urgentemente, e perder o seu principal jogador na Série A faria uma diferença muito grande. Basicamente iria já rebaixar o clube que nesse momento se encontra fora da zona do rebaixamento. 27 anos de idade, na temporada muito bom, os números, 31 jogos, 10 gols e 13 assistências, já é o ano com mais participações em gols na sua carreira. É claro, ele fez muitos desses gols no Campeonato Goiano, foram 7 gols e 11 assistências, somando os jogos principais, Copa do Brasil e Brasileirão. 15 partidas,
3 gols e 2 assistências, aí números bem mais modestos. Na Série A, 1 gol e 1 assistência em 11 jogos disputados, ou seja, não pode mais defender nenhum clube no Campeonato Brasileiro. Eu vou deixar também o mapa de movimentação dele para vocês. O Shailon é interessante que ele não é só um meia de criação, é igual o Lautaro Dias, não é só um meia ofensivo ou igual o Matheus Pereira. Eles podem jogar, né, de meia, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. O Shailon nesse ano tem caído mais pelo lado direito e ano passado ele jogava até mais, né, pelo lado esquerdo com o Atlético Goianiense na Série B. Acho um jogador interessante? Sim, vai depender muito do que o Cruzeiro espera e das expectativas de reforços para o ano que vem. Se o Matheus Vital vai voltar, o Shailon poderia ser uma opção? Olha, difícil dizer, viu? Difícil porque é uma contratação para o ano que vem, né? Para agora eu diria que é até mais fácil, mas para o ano que vem, será que ele vai ter mais investimento? Será que, por exemplo, vai ter alguma saída? É difícil já pensar nesse pré-acordo. De qualquer forma, é um jogador bom, aceitaria ali para ver, né, se desse certo ou não, sem fazer loucura, sem ser um valor absurdo pela compensação financeira ou vínculo de 4 temporadas. Não, aí eu acho que seria uma opção um pouco arriscada. E quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo, discorda sobre essa possibilidade, né, do Shailon, que lembrando, na temporada passada foi muito bem, ajudando o time a subir, né, o Atlético de volta à Série A, 9 gols, 13 assistências em 53 jogos, era uma peça que eu queria muito no ano passado aqui pro Cruzeiro, até para deixar ele como meia de criação, né, e o Matheus Pereira, dependendo com mais liberdade pelo lado direito, ou vice-versa. E para terminar, tem uma opção aqui, ele que não foi especulado no Cruzeiro, estou sugerindo aqui como alternativa, que é o José Paradella. Ele que é um meia argentino que joga lá no Necaxa do futebol mexicano. Ele é como se fosse o Shailon do futebol mexicano, né? Porque joga num time que não é um dos principais, porém vem tendo um desempenho bem interessante em 2023, 2024. Nessa temporada no futebol mexicano, mais precisamente nesses primeiros meses, né, de 2024, 17 jogos, 5 gols marcados e 4 assistências, ou seja, 9 participações em gols em 17 jogos. É um meia de criação, canhoto, tem 25 anos de idade, ele que é revelado pela base do Ginásio, passou também um bom tempo no River Plate, ele ficou 3 temporadas pelo River, foram quase 90 jogos, mas ele era muito mais reserva, né, no River Plate do que titular. Se você for ver, ó, 2021, 30 jogos, 2 gols, 2022 também com uma média parecida, 3 gols, 2 assistências, passou ainda também no Tigre do futebol mexicano, do futebol argentino, antes de ir para o futebol mexicano, e eu acho que poderia ser uma alternativa aí para chegar agora, né, para ser se o Cruzeiro busca mais um meia ofensivo, um cara ali que vai ser uma aposta, pode ser uma opção. É claro, eu gosto muito também, no caso de ter um jogador para fazer essa função de meia, mas que seja da base, porque se for para contratar outro jogador experiente, ele vai jogar pouco. Aí, por exemplo, o Shailon, vamos supor, né, se ele ainda pudesse se transferir agora, seria melhor para ele deixar o Atlético Goianiense, que ele vai ser titular absoluto, camisa 10, para vir para o Cruzeiro para jogar uma partida a cada 3 jogos? Enfim, eu acho que não. E aí, na minha opinião, o melhor, inclusive, para o Cruzeiro seria ver as opções da base. Por exemplo, o Juan Índio, o Guimeira, que vem jogando há muito tempo, o próprio Vitinho, nesse ano, que tem jogado mais como segundo volante, mas que eu gosto muito dele também nessa função de armador, né, no caso de meio ofensivo. Enfim, acho que a base deveria ser mais aproveitada, ainda mais com o Seabra. Você concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu estou curioso para saber. Outras sugestões de conteúdos vão estar aqui na tela, assim como o link da Esportiva para você começar a postar nesse próximo jogo, né, do Cruzeiro contra a equipe do Flamengo. O link está aqui embaixo para vocês e nos vemos aqui numa próxima. Valeu!